Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira, 8 de março, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Bruno e Luana estão sentados na sala de Jeremias quando Judite aparece e pergunta se as visitas vão almoçar com ele. Jeremias diz com raiva: não, eu não tenho visitas, eu tenho intrusos dentro desta casa. Bruno diz que eles já almoçaram na estrada e o tio pode ir almoçar, que nós esperamos aqui. Jeremias diz que ele pode esperar e pergunta para Bruno o que ele foi fazer lá. Bruno diz que ele acha melhor ele almoçar porque a conversa deles vai ser longa. Já me fez perder o apetite, ainda mais trazendo aqui essa moça de novo. Essa moça é sua sobrinha Marieta Berdinazzi, tio. Está bem, ela é minha sobrinha e eu sou o Papa. Se você voltou aqui com essa história de novo, perdeu a viagem. Jeremias aponta para Rafaela e diz que ela é a sobrinha dele, Marieta. Ela e o marido dela são os meus herdeiros por minha vontade. Bruno diz que ele pensou que essa moça fosse a Rafaela, neta do seu irmão Bruno. Pelo menos foi com esse nome que ela apareceu lá em casa. Não, ela é a minha sobrinha Marieta Berdinazzi. Então, Jeremias Berdinazzi, nós temos duas Marietas Berdinazzi nessa história. Ele se levanta e mostra para Jeremias os documentos de Luana que agora estão com o nome dela verdadeiro. Jeremias diz que não pode ser, isso é falso. Bruno diz que falso é a sobrinha dele. Luana se pronuncia e diz que ela é a Marieta Berdinazzi. Bruno diz que foi ela quem caiu do caminhão de Boia Fria. Essa outra moça caiu e foi de paraquedas nas suas costas. Jeremias diz que ele já reconheceu ela como a sobrinha e a herdeira dele, e para ele não existe outra, muito menos uma que vive amigada com ele. Olha como você fala comigo. Luana diz que Rafaela está sabendo que ela não é a Marieta. Ela foi me buscar lá no acampamento sabendo quem eu era. É a sua palavra contra a minha. Eu acho que está tarde demais para você vir reclamar. Bruno diz na cara de Rafaela que os documentos dela são falsos. Rafaela diz que ela pode dizer a mesma coisa dos documentos de Luana. Jeremias pergunta como ele vai provar isso. Bruno diz que ele quer ser enganado. Luana diz que ela é a Marieta Berdinazzi. E Rafaela diz que eu sou a Marieta Berdinazzi. Bruno diz que quem foi pedir as cópias dos documentos lá em Veracruz foi um sujeitinho chamado Dr. Fausto, que por sinal vocês andaram matando por aqui. Jeremias se aborrece e diz que ele não sabe do que ele está falando. Bruno diz que é do que o pessoal comenta, tio Jeremias Berdinazzi. Foi essa história que essa moça aí contou para o meu filho na cama. Otávio diz para ele ter mais respeito, por favor. Bruno manda ele calar a boca porque ele ainda não atirou milho para as galinhas. Jeremias pede para Otávio ficar calmo. Rafaela diz que ela nunca imaginou que ele fosse tão grosseiro. Eu nunca imaginei que você fosse tão esperta. Você não é Marieta, não é Rafaela, nem nunca foi uma Berdinazzi. Eu sou uma Berdinazzi. Jeremias confirma e diz que ele não quer mais ver mezenga nenhum na casa dele. A porta da rua está aberta. Bruno diz que nem ele nem a Luana precisam de nada do que é dele, mas eles não vão sair de lá enquanto eles não acertarem as contas deles. Jeremias diz que ele vai chamar a polícia. Bruno grita: então chama. Jeremias diz que ele não admite que ele e essa moça continuem dentro da casa dele. Rafaela diz que ela acha que ele está sendo atrevido demais. Bruno diz para Jeremias que ele já mandou prender o filho dele uma vez e manda ele fazer isso com ele porque ele quer ver. Luana diz que ela também quer ver. Jeremias diz que não tem cabimento uma coisa dessas. Bruno diz que assim ele vai formalizar a queixa dele. Jeremias pergunta que queixa, do que ele está falando. Bruno diz que ele sabe do que eles estão falando. Ele e a Luana não vieram atrás de herança dele porque eles não precisam dela. Mas ele vai cobrar tudo com juros e correção monetária. Tudo o que ele roubou de Giovanna e da avó dele, Marieta. E dessa Marieta que está aqui agora comigo. Jeremias diz que ele está ficando louco. Bruno diz que fazendo as contas, mais da metade do que ele tem é deles. Luana diz que agora ela vai querer a parte que ele roubou do pai dela. Jeremias diz: está bem, estão me chamando de ladrão de novo. Então você, Bruno, procura o teu advogado e manda ele discutir com o meu. Se você provar alguma coisa, eu te pago. Mas agora vai embora desta casa porque nós não temos mais nada para conversar. E tem mais, tudo que eu tenho está no nome deles, está bem? Bruno diz que ele vai contestar esse testamento.
Jeremias manda ele fazer isso e pede para Judite abrir a porta para Bruno. Os dois vão embora de lá. Já no carro, Bruno diz para Luana que ele não tem como provar isso agora e pergunta para Luana se ela sabia que o pai dela teve culpa no cartório também. Os dois se juntaram e deram o golpe em cima da irmã e da mãe deles. Luana diz que o pai dela nunca falou isso. É claro que ele não ia falar, mas ele foi cúmplice do tio Jeremias. Luana pede para ele não falar isso não. Bruno diz que é verdade, depois Jeremias roubou o pai dela também. Como é que eu vou provar isso depois de tanto tempo? Mas eu posso provar que eu sou a Marieta. Judite pergunta na mesa se aquela era mesmo a Marieta Berginazzi. Jeremias diz não, Judite, essa é a nossa Marieta. Judite diz que não seria mais fácil ele ter ido para a Itália atrás dos documentos de Rafaela. Rafaela diz que é verdade, nisso eles erraram. Jeremias diz que erraram, mas agora eles vão sustentar. Como é que ele vai provar que a outra é Marieta Berginazzi? Rafaela diz para Jeremias se preparar porque Bruno vai atrás dos advogados dele. E eu tenho os meus. Judite fica olhando para Rafaela. Judite diz para Jeremias que Luana tem a cor dos olhos parecida com a das mulheres da família dele. Ele concorda com ela e comenta que quando a mãe dele ficava brava, os olhos dela mudavam de cor. Judite pergunta quem é das duas que faz mais lembrar da família dele, dos Berginazzi. A quem ele fez herdeira dele ou aquela uma que foi lá? Bruno escroteia com Marcos e diz que se ele ficar choramingando pelos cantos por causa de Rafaela, ele deserda ele. Marcos diz que ele não está choramingando. Lia diz, mas vive numa fossa de dar pena, né? Para com isso, Lia, eu não tô mais nem aí pra ela, mesmo porque ela já está casada com aquele outro e dormindo com ele lá, os dois golpistas. Eu tô sabendo, pai. E os dois são herdeiros daquele infeliz de papel passado. Lia pergunta como é que vai ficar essa história, e Luana diz que ela vai querer o que é dela. Bruno diz que ele desconfia que Jeremias está correndo risco de vida com aqueles dois. Ralph diz para Leia que ele está com ela agora, noite e dia, e pergunta o que ela quer mais. Você ameaçou de novo a me bater. Porque parece que você gosta, você procura. Ela diz que não procura e nem gosta. Ele manda ela abrir o jogo então e pergunta o que ela quer dele. Ela quer que ele fique rastejando atrás dela só porque o marido dela deu os bois dela? Leia diz que ela não quer mais um gigolô na vida dela. Ela quer um homem. Eu não tô dizendo que você gosta de apanhar? Ou será que você não gosta de ouvir a verdade? Dona Ana pede desculpas para Zé do Araguaia. Ele manda ela esquecer isso. Eu não posso esquecer, Zé. Eu tô preocupada com aquele menino sozinho na mata e daquele tamanho. Zé diz para ela não se preocupar porque ele levou o barco com ele. Ele fez isso? Zé diz que ele fez, porque ele ensinou ele a pilotar e Rafael se aproveitou disso. Dona Ana pergunta como é que ele vai explicar isso para Bruno. Depois eu vou buscar o barco de volta. Dona Ana pergunta, e o filho dele? Zé diz, deixa ele lá. Não é que o teu coração tá falando. Zé diz que ninguém mais vai tirar ele da avó dele. Dona Ana pergunta, que vó? Você não conhece, nem imagine quem seja. Dona Ana pergunta, e se ela for junto? Zé diz que é aí mesmo é que não vai ter jeito. Dona Ana pergunta por quê? Porque você espantou meu menino. Olha só como você fala, meu menino. Ele podia ser seu também. Dona Ana diz que ela não pariu ele. Que culpa ele tem disso? Deixa eu dormir. Dona Ana toca no braço de Zé do Araguaia e diz que ela estava querendo ele. Ele olha para ela e diz que ele não quer mais ela. Leia e Ralph discutem novamente, mas eles acabam se acertando. O senador lê mais uma vez a carta de Chiquita. Ele queima a carta de Chiquita dizendo que ele tem que se desfazer disso. Eu tenho certeza que é o que ela faria também para me proteger. Chiquita aparece na casa do senador e diz que ela precisa que ele dê baixa na carteira dela. Luana, numa conversa com Bruno, diz que quando Rafaela disse que era Marieta, deu uma raiva nela. Bruno diz que não é justo eles estarem roubando ela como roubaram o pai dela. Ela pergunta o que eles vão fazer. Bruno pergunta se ela confia nele. Mas é claro que eu confio e eu amo você, Bruno Mezenga. Eu amo você, Marieta Berginazzi. Os dois se beijam. Otávio pergunta para Rafaela se ele pode abraçar ela, mas ela não deixa e se vira quando ele coloca a mão. Chiquita pergunta para o senador se ele pode dar para ela uma carta de recomendação. Ele diz que dá sim, e que ele leu a carta dela de despedida. Ela pede desculpas e diz que ela não sabe por que ela fez isso. Eu acho que você está confundindo as coisas, Chiquita. Eu acho que você pode não estar sentindo exatamente aquilo que você disse na carta. Ela pergunta por que não, e ele diz que ele tem a idade para ser o pai dela.
Ele acha que ela confundiu os sentimentos dela com gratidão, admiração e respeito com... Ela diz amor, ela diz que sente tudo o que ele disse e também sente amor. Eu sou muito mais velho que você. Eu sou uma mulher, senador, e eu sei exatamente o que eu sinto. Mas o senhor não se preocupe que eu não quero mais causar problema para o senhor. E o senhor, por favor, pode dar baixa na minha carteira? Ele diz é claro e dá baixa na carteira dela, mas diz que ele não quer que ela vá embora. Você vai lá no quarto da sua amiga e traga suas coisas de volta. Ela concorda e sai de lá para ir pegar as coisas dela. Zé diz para Dona Ana que ele não vai levar ela com ele porque é muito longe e tem muita água para correr. Ela diz que já está acostumada. Ele manda ela não ser teimosa, porque de qualquer maneira ele não vai conseguir trazer o filho dele de volta. Dona Ana pergunta por quê. Porque quando a gente chega lá, ele vai logo correr para dentro do mato e não tem como pegar ele. Dona Ana pergunta se ele está dizendo que se ela for, ela vai espantar ele ainda mais. Zé diz que é isso mesmo. Dona Ana fica chateada. E Zé diz que ele não vai estranhar nada se a avó Índia avançar para cima dela. Dona Ana sente um arrepio e deixa as coisas que ela estava na mão caírem. Ela junta as coisas do chão e diz que ele está inventando muita coisa, que deve ser porque a mulher deve estar lá e ele deve estar levando uma vida dupla. Ele diz danou-se, você está falando besteira agora. Ela diz Zé, ele manda ela ficar lá porque ele vai sozinho buscar o menino, ou pelo menos trazer o barco de volta. Dona Ana diz que ela vai junto. Os dois olham para fora e veem a Índia com Rafael lá. A Índia olha de cara feia para Dona Ana e diz para Zé do Araguaia que Rafael trouxe de volta o barco do pai dele. Dona Ana pergunta se ela é a avó dele. Ela olha de cara feia para Dona Ana. Zé do Araguaia pergunta para Rafael por que ele foi embora daquele jeito. Ele aponta para Dona Ana e diz que é porque ela não gosta dele. A Índia olha de cara feia para Dona Ana, que se retira de lá. A campainha toca e Chiquita dá de cara com Maria Rosa na porta. Ela toma um susto. Rosa entra e diz: você ainda está aqui infeliz. Onde é que está o meu marido? Me admira muito que você ainda esteja aqui. Você deveria ter pelo menos um pouco de vergonha na cara. Rosa pergunta para Chiquita se ela gosta do senador. Chiquita diz que tem todo o respeito por ele. Você não me respondeu. Você gosta do meu marido? Chiquita torna a dizer que admira ele. Você continua não me respondendo. Rosa pergunta se ela está apaixonada pelo marido dela. Chiquita mente diz que não, ela só sente gratidão. Rosa pergunta se essa gratidão inclui cama. Chiquita diz que não. Rosa diz que ela não engana ela conhece muito bem tipinhas como ela. Eu não sou tipinha, mas é uma espertalhona como umas que eu conheço. Eu não sou isso que a senhora está falando, dona Rosa, a senhora não me conhece. Rosa diz: está bem, então pega suas coisas e vai embora daqui. Chiquita diz que ela vai esperar o senador chegar. Ele vai ter que dar baixa na minha carteira. Rosa diz que é para ela trazer a carteira dela que ela assina. A sua assinatura, dona Rosa, não vale de nada. Eu sou empregada do seu marido, não da senhora. Rosa diz: e amante dele. Chiquita diz: se a senhora está falando, eu sou. Dona Ana dá comida para a Índia, a avó de Rafael, e para ele também. A Índia olha séria para Dona Ana, mas aceita a comida. O senador chega no apartamento dele já chamando por Chiquita, perguntando se tem alguma coisa para ele comer. Rosa aparece e diz que a nova empregada dele está lá para servir ele. Ele pergunta do que ela está falando e onde está a Chiquita. Qual das duas perguntas o senhor quer que eu responda primeiro? Cadê a Chiquita? Rosa diz que a Chiquita dele ela colocou para fora do apartamento. Ele pergunta se ela está brincando. Não, eu não estou brincando. Eu, na qualidade da sua mulher, dei baixa na carteira dela. Você não podia ter feito isso, Maria Rosa. Tanto podia que eu fiz. E agora o que o senador vai fazer comigo? O senador pergunta por que ela está fazendo isso. Porque ela confessou que é amante dele. Ele diz na cara dela que é mentira. Rosa diz confessou. O senador torna a dizer que é mentira. Rosa torna a dizer que confessou, e ela jogou tudo o que era de Chiquita pela escada abaixo, e ela não teve nem tempo de pegar o elevador. Você não podia ter feito isso, Maria Rosa, mas fiz. O que é mesmo que o senador quer comer? Ele diz que não quer comer nada, que seja feito pelas mãos dela. Rosa pergunta por que toda essa brabeza, porque tudo em você destila veneno, e eu ainda prezo a minha vida. Rosa pergunta se ele vai ficar chorando por aquela empregadinha de cama e mesa. O senador pergunta se ela já desfez as malas dela.
Rosa diz não, eu preciso saber se eu vou dormir na sua cama ou na dela. Ele diz certo e pergunta onde está a mala dela. Ela diz no seu quarto, senador. O senador pega a mala de Maria Rosa e joga ela para fora do apartamento. Rosa pergunta se ele ficou louco. Ele segura nos braços dela e diz não, é você quem me fez louco. Ela manda ele parar com isso. Ele diz que jogou as malas dela pela escada de serviço que é por onde ela vai descer. Ele empurra ela, entra e fecha a porta. Rosa grita dizendo que ela vai acabar com ele e com a imagem dele. Ele diz que ela não acaba com mais ninguém porque ele não é mais senador. Ela grita, deixa eu entrar, Roberto. Ele manda ela sumir da vida dele. Ele deita na cama e diz, acabou, Maria Rosa. Lia conta por telefone para Liliana que o pai dela renunciou ao mandato de senador. Liliana diz que o pai dela não faria isso. Parece que fez e é melhor você se informar. Liliana fica dizendo, meu pai não faria isso, meu Deus, meu pai não faria isso. Chiquita volta na casa do senador. Chiquita diz que ela trouxe a carteira dela novamente e Dona Rosa assinou, mas o meu empregador é o senhor. Ele diz que ela está certa e que ele está indo embora de Brasília. Embora por quê, senador? Ele diz que resolveu renunciar ao mandato dele. Ela diz o senhor renunciar. Ele diz que está indo para Ribeirão Preto e que ela pode ficar lá morando naquele apartamento, que ele garante que ninguém mais vai expulsar ela de lá. Chiquita pergunta por Maria Rosa e ele diz que ela desceu as escadas de serviço como ela e ela não vai mais voltar lá. O senador chega na casa dele em Ribeirão Preto e Liliana abraça ele. Ele diz para Liliana que quando a mãe dela chegar, eles três vão conversar. Ela pergunta do que eles vão conversar. O teu pai não vai renunciar só ao mandato dele, mas ao casamento também. Liliana diz, mas pai, ele diz que vai tomar um banho, ele precisa esfriar a cabeça dele. Eu só quero que você saiba de uma coisa, eu te amo muito, filha. Eu sabia que havia acontecido alguma coisa em Brasília.